fogo e amarrar uma linha à noite e começar a rodar, quem fez isso teve infância, só digo isso. Mas a Bíblia foi escrita para quem? Para quem ela foi escrita? Nós quem? Seres humanos. A Bíblia foi escrita para os cristãos? A Bíblia foi escrita para os seres humanos? E aí? É, bom ficar na zona confortável. Todo mundo é pecador, né? Atira no todo mundo que dá certo. Chuta mais próximo que você ganha um meio certo. É melhor que um errado. Para todos. Aí vem aquela questão. A Bíblia, É. a Bíblia foi escrita para revelar Deus às pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dele, seres humanos. Cachorro não é Bíblia. Ele não está preocupado, ele nem precisa se arrepender. E cachorro não é seu filho também, tá? Dá um chilique na alma quando a gente vê gente falando: ai, meu bebê, é o filhinho da mãe. Ele não é seu filho. Irmãozinho, ainda tem gente que fala pro ser humaninho que o ser animalzinho é irmãozinho dele. Isso é complicado. Sim, isso é pecado. Isso é diminuição do propósito do ser humano e uma supervalorização do animal. A gente tem que maltratar o animal? Não, ame o animal. Eles são bênçãos. Eles são fofinhos mesmo. A gente gosta deles. Esse dia teve uma reportagem falando exatamente sobre isso, não era cristão, de uma moça que foi mordida por um cachorro. Então, porque eles estavam limitando a questão da animosidade do próprio animal. Então, assim, brincando com isso, né? Ele é um pastor alemão, mas eu ponho a cara na boca dele. E o veterinário estava alertando isso. Essa Sim. valorização dos cachorros, principalmente. E quando Jesus diz, vocês valem mais do que passarinhos, ele estava querendo dizer, vocês realmente valem mais do que animais. Não os destrua. Deus vai te trazer juízo sobre isso, se você for cruel com eles. Mas, entenda, o valor da vida humana é extremamente superior. Entenda isso. E não poste. Prefiro mais animais do que muita gente. Isso é uma vergonha se você é um cristão. É uma vergonha para você, é uma vergonha para Deus, é uma vergonha para nós que lemos também. A Bíblia foi escrita para que houvesse salvação. O que eu preciso para crer em algo? Em qualquer coisa. O que você precisa para crer? Fé. Fé. Beleza. O que mais? Ouvir falar, né? Fatos, argumentos. Preciso ouvir. Não dá para crer em algo totalmente... Né? Você crê no Corinthians? Eu vi que ele tá com o negócio do Corinthians, eu acredito. Mas você crê, você chega lá na China e fala em português. E aí, mano, você é da Fiel? O que adianta comunicar isso para um chinês? Nada! A não ser que você fale isso em chinês, em mandarim, né? Falar em chinês é feio, falar em mandarim. O ponto é, eu preciso de fatos, se eu sou alguém coerente. Eu preciso ouvir falar. E falta uma coisinha que é mais profunda. Para eu crer em algo, o que eu preciso? Compreender. Tem coisa que eu compreendo e ainda não acredito. O que eu preciso? Razão. Não, é mais profundo. Nós falamos sobre razão, mas o que está junto ali? Querer. Querer não é poder, mas querer determina muito do que eu acredito. Nós esquecemos o elemento da individualidade da pessoa. Tem gente que não quer crer. Você pode, não faça isso, esfregar na cara dela os fatos, fazer uma apresentação totalmente detalhada de por que faz sentido parar de fumar, e o seu médico vai dizer, se você não parar de fumar, você vai morrer. Mas ele sai dali e fuma. Isso é coerente? Não. Não é uma questão de conteúdo só. É uma questão de desejo do nosso coração. Nós desejamos coisas. E aí, Mário, entra a questão de como realmente Deus entende como Ele nos criou. Ele nos criou com esse poder de decisão. Amar é uma decisão. Então, eu decidi crer em Deus e amá-lo, e crer na Bíblia, no conteúdo da Bíblia, é a minha decisão. É totalmente racional isso. Como ela foi razão, é totalmente racional. Eu decido. Você pode falar tudo isso
tomei uma livre decisão de não querer crer. Gente, assim, abrindo um parênteses, Deus sabe que a palavra dele, a revelação dele para nós é justamente para nos fazer compreender o nosso pecado, a nossa pecaminosidade e a nossa necessidade dele na nossa vida por causa desse pecado, né? E aí entra aquelas questões que você já falou, é a decisão. Quando ele criou o animal, ele criou sem poder nenhum de racionalidade. Ele nos criou com todo o poder da racionalidade. Sim. E daí o que a gente faz com isso, às vezes, a gente toma as decisões. Eu decido. E pronto. Eu só mudaria que eu tomei uma livre decisão porque ela não é livre. Porque se ela foi influenciada pelo Espírito Santo, ela não é livre. E se eu rejeitei a Deus, não é livre porque eu rejeitei por causa do meu pecado. Eu só tiraria a palavra livre daí. É uma decisão. Quando você muda isso... Quê? Essas questões de Não estou falando de Bíblia. Estou falando de influência do Espírito Santo aqui. Só crê quem o Espírito Santo toca para crer. Então não é livre. Eu tive uma influência... Hã? Até porque a fé é dom de Deus. Exatamente. E só resiste quem Deus continua deixando resistir. Então, eu só mudaria a parte do livre. Mas o fato de nós decidirmos é uma realidade. O que vem antes de nós decidirmos é importante. Mas o sentimento de decisão, de eu realmente criei e me dobrei a Jesus, é real. É uma decisão. E nós precisamos fazer isso racionalmente. Isso é extremamente importante. Nós não podemos ser levados a... eu creio na Bíblia porque desde pequeno tem lá em casa, eu aprendi assim. Negativo. Isso é uma crença pobre. Aí vem aquele... E isso é muito católico, isso que você fala, Deus não acha ruim da gente ter dúvida. Isso é muito católico, Idade Média. Para manter o poder, não deixe questionarem. A melhor maneira de vencer um indivíduo é dobrar não os joelhos e prender as mãos, mas é dobrar as mentes. É você fazer com que as pessoas não queiram questionar. E Jesus, ele nunca temeu o questionamento. Você já percebeu quantas vezes Jesus é questionado no Novo Testamento? Paulo e os apóstolos, eles não falam, não brinco mais, hein? Você não tem fé, então deixa, eu vou falar com o outro. Não, foi a rejeição, a explicação que fazia com que ele falasse. Então você rejeitou, você está ciente, saiba disso, o seu sangue está sobre a sua cabeça. É importante a gente lembrar, Jesus nunca deu chilique com perguntas e dúvidas. Ele se irritou com perguntas maldosas e tendenciosas. Beleza, o que a Bíblia contém? Lugares, datas, culturas, tem o suporte da arqueologia que, se não destruírem tudo da idade do Oriente Médio, a gente continua achando coisas. A gente continua achando coisas simplesmente pelo fato de que está lá. Você já parou para pensar nisso? Você pode ir em Israel e naquelas regiões e existe. E você pode tocar em coisas da época de Cristo. Eu não garanto que a poeira é a mesma, mas você vai estar no mesmo local. Teve mudança? Lógico que teve mudança, óbvio. Mas é real. E se você puder, não como um muçulmano obrigado a ir a Meca, mas se você puder, vá lá. Se você não puder ir, quiser dar a passagem para alguém, dá a passagem para alguém lá, eu posso ser esse alguém, tá tudo bem. Mas se você pode, vá lá. E vá comparando os textos bíblicos, como é que era a subida, era a descida, Jesus andou tanto para chegar até o Monte das Oliveiras, andou tanto até o Gólgota, o que é. Isso vai te dar um senso de convicção de que é real a sua fé. Eu não fui, né? Mas tem Google Earth aí para isso. Mas quando você vive isso e descobre, é diferente. Você não fala assim, não, então, tem um cara lá na igreja, aí esse cara pode ser qualquer cara, né? Pastor, tal, professor, etc. Que disse, você não começa o seu assunto assim. Você fala, cara, ou moça, né? Dona, pessoa, indivíduo. Você tem que crer em Jesus. Essa é a única possibilidade de salvação. Não, porque eu vi que a Bíblia foi escrita por homens, não sei o que, tá.
mas Deus ele não ia usar cavalos para falar comigo e com você. Agora ele está, né? 2 seres humanos, é uma questão meio óbvia agora, você. Mas tirando isso, creia. Você não vai falar, eu ouvi dizer. Você vai falar com convicção. Assim, quando você fala da sua esposa, você fala de alguém que conhece, ou do seu filho. Eu conheço. Pode ter 50. Mas aí se eu for refinando e ouvindo o choro, vai pegar pelos cabelos é meio estranho. Pega assim, você conhece. E o objetivo do cristianismo é esse. Um relacionamento com Deus que faz com que você fale de algo que você conhece. Crê com os fatos e argumentos, mas é algo que você conhece. É mais do que conteúdo intelectual. E também nós temos historiadores sérios, ele cita Tácito, ele cita Plínio aí, a importância de você ter o livro, que eu não vou citar, e ele narra fatos verídicos. Eu só queria falar sobre os manuscritos do Mar Morto, que foi um achado e tal, acho que foi na década de 1946, 1956. Um pastorzinho e tal, moleque cuidando de cabra, eu acho lá, perde uma, procura a cabra, tinha várias cavernas quando a água subia, descia, tampava a caverna, voltava, submergia, etc. E aí ele parece joga uma pedra, ouve um barulho de crack, de cerâmica. Oh, algo de errado não está certo, deixe-me ver. E aí ele encontra manuscritos em excelente estado. Se a gente considerar que faz 2000 anos. E pouco. E aí, isso de alguma forma chega, boca a boca, chega em pessoas interessadas. Vão ver manuscrito do quê? Da Bíblia. E aí nós temos conteúdo que data de 300 anos antes de Cristo. E a gente bate com a Bíblia hoje e o texto é quase exatamente igual. Tem realocações que a cultura foi fazendo, de de, com e por e tal. Menos de 5% de diferença. Menos de 5% de variação. E o mais fantástico, não está aqui, mas eu aprendi isso no seminário, eu tenho que falar porque eu me empolguei, eu quero empolgar vocês. Isaías. Sabe Isaías? Isaías está, sim, entre os livros que as pessoas mais estimam no Antigo Testamento, porque ele é conhecido como o quinto evangelho. Ele aponta muito para Jesus Cristo. E ele é bem comprido também, né? Eles encontraram Isaías intacto. E no século XIX teve aquela onda do liberalismo. Não! Na verdade, os livros foram escritos assim. Um cara, um tempo, escreveu. Aí, 200 anos, outro cara complementou. E aí, no final, na época de Jesus, eles adulteraram tudo para que apontasse que foi Jesus naquelas profecias. E era uma onda muito forte do liberalismo teológico de negar a sobrenaturalidade da Bíblia. Milagres, etc., inspiração, enfim. Aí o que acontece? Teses e teses, e livros, e gente palestrando e ganhando dinheiro falando isso. Bum! Década de 50, descobrem. Um tempo que o pessoal lê, porque não é automático também, né? Tem que ter gente estudiosa para entender. Isaías é Isaías. E aí, o que a gente faz com as teses e palestras? A gente joga no lixo e dá a glória a Deus. A verdade voltou para o lugar e Deus quis, não que ele precisasse. Ele quis dar argumentos que são indiscutíveis da credibilidade da Bíblia. Porque ele quis. Ele faz o que ele quer e ele quis fazer isso. Então, é base para a nossa fé. Eu não creio num livro escrito por monges obscuros no século I. Eu não creio em nada disso. Eu creio na revelação de Deus. Isso é um cristianismo sólido. Beleza? Agora eu vou problematizar. Por qual razão as pessoas não creem na Bíblia? Vamos lá? Pode ir. Pode ir. Incredulidade. Incredulidade. O que significa incredulidade? É porque não crer em incredulidade. É dúvida. Não. Elas não creem porque elas não creem. É podre. Não. A resposta faz sentido pra gente. Mas, vamos lá. Por que as pessoas não creem na Bíblia?
Tá, escrito por homens. O que mais? Vamos lá. Quem não falou, eu tô de olho, viu? Que não leem. Opa! O óbvio. Quem me conhece. As pessoas me conhecem, via de ré. Mas quem não me conhece ou quem conhece pouco vai aprender uma frase. Uma frase que molda a minha vida. O óbvio deve ser dito. Então, às vezes, fala, é muito óbvio, não vou falar porque esse não é a resposta da pergunta. Às vezes exatamente. E a gente perdeu essa capacidade de entender que o óbvio pode ser a resposta para as coisas. Então, o óbvio deve ser dito, porque não leem. Então, se é para problematizar, então vamos questionar aqueles que leem, estudam e ainda questionam. Então, quem lê e não crê? Mas é muito raro, porque... Não é? Existem pessoas que podem citar muitíssimo. Tem ateus, historiadores e tudo mais Que declama. E eles sabem grego. Você sabe grego? Eu também não sei, eu estou tentando aprender no seminário. E hebraico. E ele sabe as variações de escritas do hebraico clássico para o novo. Da escrita de Isaías para Ezequiel. E o que influenciou que a escrita dele fosse daquele jeito. E sabe para onde eles vão? E muitos já estão lá. Queimando no mármore do inferno, para falar uma palavra mais clássica. Fogo no inferno. Eles não creem em Cristo. Eles sabem. Muitos não leem, é verdade. Mas tem gente que lê e não crê. Por quê? É errado falar porque o Espírito Santo não quis É errado? falar isso. É errado. É uma pergunta. Tá. É porque você afirmou, eu perguntei. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Quem concorda ou discorda? Ou, muito pelo contrário, vai ficar quieto? Eu acho que não é porque eu não oraria porque o Espírito Santo não quis, é porque nós ignoramos o que o Espírito Santo fala pra gente. Temos uma tensão aí. Eu não procuro chegar nesse lugar, mas a tensão chega sozinha. Mas vamos lá. Ai, Jesus. Que caminho que é o mais curto, né? Vamos lá. Não, primeiro, alguém tem algo a acrescentar? A subtrair não, mas acrescentar? Eu voltaria na resposta que a gente colocou ali, que é... A gente precisa desejar, precisa querer. Então, por que não crer? Tem gente que lê e não crê, e tem gente que não crê mesmo. Não deseja. Simplesmente não quer saber. Exato. Não quer nem ler, não quer crer, não quer ouvir. E aí de você, se você falar disso perto de mim, seu crente. Às vezes não é porque tem medo. Tá? Medo? As pessoas falam que não compreendem. A Bíblia é muito complicada, não entendo. Linguagem difícil. É difícil a linguagem. Isso é verdade. É. Não entendem. Cada um interpreta de uma maneira. Beleza. São motivos legítimos? Sim. São motivos. Agora, qual é a raiz? O que resume o que há por baixo, na camada mais funda. Vamos lá. Eu ia para Efésios, mas eu não vou para Efésios, porque talvez algumas pessoas sejam preconceituosas com Efésios. Eu vou para Coríntios. Então abre aí em Coríntios. Não, melhor, eu vou para João. Que as pessoas gostam de João. Vamos lá, João 10, todo mundo, rapidinho. Nós temos uma tarefa grande para o tempo que nós temos. Vamos lá, João 10, beleza? Todo mundo comigo? Abriu aí, ligou, conectou? Então eu vou ler e vocês vão seguindo aí. João 10 o quê? João 10, 1. 10, 1. Na verdade, João 10, 3. Que a gente vai descendo. 10, 3, hein? Vou ler na NAA. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora.
Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem. Por quê? Mas de modo nenhum seguirão o... Pelo contrário, o que farão? Por quê? Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, quem lê e ouve, entende. Mas ele continuou. O que ele diz? No 7. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele não está falando dos profetas do passado, não, tá? Está falando dos falsos profetas que queriam falar que eram o Cristo, e era meio pop na época de Jesus chamar esse título para si e querer meter o pau no Império Romano e alguém virar rei. Ele está falando desses daí, tá? Só para ninguém entender errado. No 9, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será? Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse o ladrão aqui que todo mundo corre para culpar Satanás, ele está falando dos falsos profetas, tá? Satanás guia os falsos profetas? Sim, mas num sentido mais, uma interpretação mais fiel, quem veio para roubar, matar e destruir é usado por Satanás, mas ele está falando de falsos profetas e ele que é o Cristo, o profeta supremo e verdadeiro. Fique chocado, né? Não posso fazer nada, você pode estudar depois desse texto, você vai ver. O que ele está falando? Ouvir, seguir. A palavra de Deus, ela propõe uma voz. Existem alguns que ouvem e seguem. Eles não ouvem estranhos, eles demoram às vezes para ouvir o pastor, mas eles ouvem e fazem o quê? Seguem. A questão é, e aqueles que não ouvem e não seguem? Eles não eram ovelhas. Pode chocar, pode doer, pode mexer com o seu emocional, mas o fato é, a salvação pertence ao Senhor, como diz lá em Jonas. E Jonas foi comido pelo peixe contra a vontade dele. A salvação pertence ao Senhor. Então o que determina, antes de qualquer uma dessas coisas, e antes da minha vontade, ou disposição, indisposição, é o fato que ninguém naturalmente crê na Bíblia. O que nos assusta não deveria ser aqueles que não creem. O que nos assusta deveria ser aqueles que creem e que moldam a sua vida a partir disso pela força do Espírito Santo. A gente trata o cristianismo como algo corriqueiro, como jornal ser entregue todo domingo. Mas a gente está falando em crer em um Deus que criou tudo, invisível. A gente está falando em crer que uma religião que começa lá no Oriente Próximo, Oriente Médio, é a religião verdadeira. A gente está falando de um Deus que quis se manifestar através de um povinho, que nem era povo, porque Abraão era um. E era de um povo idólatra. Deus cria o próprio povo dele e direciona toda a história. A gente precisa pegar toda a narrativa bíblica. Não ficar apenas nos evangelhos, não ficar apenas em Paulo, não ficar apenas no Antigo Testamento. Nós precisamos entender que a Bíblia é um todo. Ela é palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. A nossa igreja crê nisso. E a gente que fez o treinamento de líderes de GP ouviu sobre isso também. Pelo menos na terça-feira o Domingos falou. Nós cremos Antigo e Novo Testamento. Então eu não pincelo coisas do Antigo que eu quero e eu não pincelo coisas do Novo Testamento. Eu lido com toda a verdade de Deus. E tem gente que não quer a verdade de Deus. E você sabe do que eu estou falando. A pessoa só tem a ganhar. A pessoa só perdeu em pecado. E você fala da esperança, da vida, da alegria, da transformação, do sentido, propósito. E a pessoa olha para você e fala, passar bem. E vai embora. Ela não quer saber.
A verdade é essa. E todos nós sabemos disso. O que deveria nos assustar é que Deus pega gente que fala, passar bem, tô de boa, valeu, e ao mesmo tempo muda essa pessoa logo depois. Ou enquanto ela vai para casa, ele muda. E aquele cara que era irado, que odiava todo mundo, que não se submetia, se torna um homem que crê em Deus. Ou como a gente pode aplicar na história de Paulo, aquele que nos perseguia, agora é um dos nossos. Isso é uma obra sobrenatural de Deus. E a gente precisa resgatar essa convicção. Salvação não é algo matemático. Minha boa vontade, mais Bíblia, as pessoas vão ser salvas. Não, a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Cheiro de morte para aqueles que perecem, aroma de vida para aqueles que creem. Então a gente precisa lembrar disso quando a gente trata da Bíblia. E qual é o tema da Bíblia? Agora eu queria chegar nessa hora. Qual é o tema da Bíblia? Não seja rápido em responder. É porque eu estou bebendo água, senão eu não vou conseguir anotar. Agora pode. Redenção. Redenção. Adoração a Deus. Redenção. Adoração. Cristo. Adoração. Cristo. O que mais? Da Bíblia, hein, gente? Toda a Bíblia. Revelação. Vida eterna. Revelação. Mas casal, eles são casados, tá? O Marcos e a... Olha, eu não fiz a apresentação. É verdade. Ô, gente. Eita, difícil. Tempo não cabe. Revelação, vida eterna. A gente vai fazer a apresentação no final, hein? Vamos fazer diferente dessa vez. Revelação, vida eterna, mais alguém? Eu vou cutucar vocês, hein? Eu só não vou cutucar quem já respondeu, porque quem já respondeu já livrou a ira de si. Vamos lá, mais alguém? Alguém quer acrescentar? Não? Pode seguir? Vamos lá. Então, qual que é o nome da nossa igreja? Nova Aliança. Igreja Evangélica Batista. Não nome estrito, nome mais senso comum. Para vocês que estão conhecendo a gente se chama de Nova Aliança, tá? Então, se falar Nova Aliança, a gente entende. Tem gente que no começo fala Aliança, Igreja Batista, porque veio de outros lugares, mas Nova Aliança encaixa certinho. Por que é Nova Aliança? Existe uma velha? Existe uma velha aliança. Sim. Vou usar outra coisa para variar. Então existe a velha aliança. Certo? Então, eu proponho a minha interpretação. Você pode ter a sua, não estou dizendo que a sua está errada não, tá? Que às vezes quando alguém diz assim, eu acho o Corinthians mais legal. Ah, seu palhaço, você não pode falar isso. Eu só estou falando que eu acho mais legal. Você pode achar o outro mais legal. Você pode não achar nada, enfim. Eu proponho que o tema da Bíblia é esse. Aliança de Deus com Adão, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus que é a mesma aliança, gradativamente mais revelada, até o ponto que chega à concretização. E aí nós temos a nova aliança plenamente clara, a aliança de Deus com o seu povo. Eu proponho, eu aprendi e eu gostei muito porque fez muito sentido para mim. Porque a aliança propõe tudo isso daqui. Ela abarca, ela é o que a gente chama de metanarrativa. Alguém sabe o que é metanarrativa? Alguém sabe? Alguém sabe? Uma meta? É. Uma meta? Ninguém sabe o que é metanarrativa. Alguém sabe, não, Deus sabe, hein? Você sabe, não quer falar, hein? Metanarrativa é aquela grande história que abarca todas as coisas dentro de si. E as alianças foram sendo quebradas e agora não posso quebrar? Posso interpretar assim? Não. As alianças foram sustentadas porque disse que sustentaria. Existe um texto... Até acabar. Ou melhor, até concretizar
a consumação. Então, quando nós entendemos, por exemplo, a gente estava na conferência no começo do ano, teve lá em Franca, eu e o Oliver, e aí teve uma apresentação que eu não vou entrar em Gálatas, que fala da aliança de Deus com Abraão, e aí você volta lá para o Antigo Testamento em Gênesis, não lembro qual parte, se é o 15, acho que é o 15, confere aí, confere aí pra gente. Gênesis 15. No Antigo Testamento, quando você faria um pacto, o que era a ideia? Você partia o animal no meio, abria ele frente a frente, fazia um caminho e os dois passavam. Vocês passavam de mão dada, não sei qual que é a largura disso, mas é isso que todo mundo interpreta, que os historiadores afirmam que era a prática. E aí você fazia uma aliança. O que significa? Que aconteça comigo se eu quebrar essa aliança. Mas tem um porém. Quando Deus faz a aliança, não a parte verbal, que ele falou várias vezes com Abraão, mas eu acho que é no capítulo 15 ou 16, que ele faz a concretização da aliança, Abraão cai no sono e quem passa sozinho? Gênesis 15, a partir do 17. Quando o sol já havia posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passava entre aquelas metades. E cortou. E os dois tinham que passar no meio, né? Mas aí Abraão adormeceu, aí então aí o Senhor disse, aí o Senhor fez aliança com Abraão dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Aí beleza. Abraão não passou. A aliança nunca dependeu da obediência de Abraão. Ele deveria obedecer porque era obrigação dele. Mas Deus sempre sustentou e sustentará a aliança. E Davi não sustentou a aliança. Adão, Noé, ninguém sustentou a aliança. Até que vem a aliança perfeita. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que elimina qualquer outra aliança. A plena revelação de Deus, não precisa mais. E esse é um dos motivos para nós não crermos que um cristão perde a salvação. Nós não cremos nisso como igreja, a Bíblia não afirma isso, e se você quiser estudar mais, pode conversar comigo, a gente sempre troca ideia, a gente abre a Bíblia, mas não troca ideia por WhatsApp não. É ao vivo, com a Bíblia aberta, olho no olho, chorando junto, e se tiver comida a gente se diverte mais. Mas, conversa de teologia é feita à roda da mesa. Você vê, a ceia, Jesus ali, quando estava com os discípulos, assa pão, peixe e tal. Só uma dica. Dá sempre mais certo. Alguma coisa tem que ter para ruminar. Então, ele está afirmando que a nova aliança é totalmente sustentada por Deus. Deus cria, Deus sustenta, Deus preserva aqueles a quem Ele chamou, e aí Jesus Cristo é a plena revelação. E aí nós sustentamos com a nossa obediência? Nós não temos condição de sustentar a nossa vida cristã. A nossa esperança está em Jesus, que morreu e comprou a gente. E não vai jogar a gente fora. Aqueles que o Pai me der, de modo nenhum lançarei fora. Ele mesmo disse. Então a gente precisa entender. Eu defendo essa tese. E pessoas muito melhores do que eu defendem essa tese. A aliança de Deus não é a nossa obediência, não é a nossa boa vontade. E a nossa aliança vai levar para o próximo estágio. E como o Novo Testamento foi formado? O próximo estágio não é no sentido espírita não, gente. É no sentido de eternidade, tá bom? Só para soar estranho. Mas como o Novo Testamento foi formado? Um monte de monges pegou os escritos, adulteraram, uma sociedade secreta. Todo mundo gosta de sociedade secreta, né? Há uns anos atrás tinha a tese dos reptilianos. Aí, agora é Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Tem os Illuminatis também, que são clássicos. Vamos ver qual que surge no próximo século. Eu acho que vai ser um nome meio tecnológico. Mas sempre teve esse negócio, essa sociedade secreta, que não sei o quê, que domina tudo, que... Na boa, o Novo Testamento não foi formado assim. O livro diz isso.
O Novo Testamento, ele foi confirmado pelo próprio Espírito Santo que deu as cartas. As pessoas comparavam texto a texto. Os bereanos lá de Atos, que olham e falam, peraí, tô ouvindo, vamos ver. Bate, continue, confere. Que fala que eles eram nobres. O povo daquela época não era mais ignorante do que a gente. Isso é uma arrogância moderna. Todo mundo do passado não tinha senso crítico. Nós, geração super incrível, inteligente. Super incrível e inteligente, somos superiores. A gente questiona, eles não. Não, eles levavam a sério as coisas. É extremamente importante a gente lembrar disso. Extremamente importante. A igreja, a própria igreja, cortava escritos espúrios que falavam sobre coisas erradas. E elas se pautavam nas cartas, que eram cartas circulares. Paulo mandou a carta para Éfeso. Alguns teólogos têm indícios que provavelmente aquela carta foi para os colossenses. E rodou ali. E aí as pessoas faziam cópias. E aí tinha aqueles enviados pelos apóstolos que confirmavam, vocês têm uma cópia aí? E a cópia era para leitura pública. Esse negócio de você poder ler a Bíblia na sua casa, tranquilo, de boa, negativo. Isso é um privilégio que nós temos. Era leitura pública. Você quer ouvir a palavra? Ficava guardada com o líder da igreja até que tivesse cópias suficientes. Então, nós precisamos entender que o próprio Deus guiou. Não foi um conjunto de pessoas. Os católicos, no Concílio de Trento, colocou, tirou, foi para lá, vem para cá, não sei o que e tal. Não. O próprio Deus. Eu posso te indicar mais conteúdo. Existem razões internas para crer na Bíblia que nós já falamos, da crença profunda, da transformação de vida de pessoas que odiavam Deus e não queriam saber. Então, existia. E existe hoje gente que é salva e que muda. Então, isso é evidência óbvia. O cara era uma praga. O cara era um assassino. E de repente ele se torna cristão. Você vai discutir com ele? O cara fala, eu era um lixo, eu odiava, eu te mataria provavelmente só de estar discutindo comigo. E de repente ele se submete a Cristo, ele aceita ser morto, espancado, ele aceita tudo em obediência a Deus. Isso é evidência da crença em Deus. Eu queria tratar mais algumas coisas, mas eu pelo menos tenho que falar. Leia isso, grave essa informação, quantidade de livros, mais ou menos 40 escritores, homens, mulheres. A gente não sabe exatamente todos os escritores de todos os livros. Uma duração de mais ou menos 1.500 anos. Aí a gente tem a divisão Antigo e Novo e tal, 39 livros no Antigo, 27 no Novo. Mas eu queria propor que você interpretasse a Bíblia através de uma compreensão, de uma lente interpretativa. Criação, queda, redenção e consumação. Então Deus criou tudo, a quebra da aliança, que é o pecado, a promessa de redenção, repetidas vezes falada, a concretização da redenção em Cristo, plena, e aí vem a parte boa, excelente, nós vamos para casa. Se você é filho de Deus, se alegre com isso. Nós vamos para casa. Ele não vai nos deixar aqui. A vida não é boletos, passar raiva e batidas e buzinadas no trânsito. Se alegre por isso. Eu tentei condensar 2 aulas em uma, foi bem difícil, a gente estourou o horário, na próxima a gente se apresenta. Pode ser? Sim. Eu vou pedir para o Marcos orar. Senhor, nós agradecemos porque temos o privilégio de estar aqui, podendo aprender, nos aprofundar e poder estar preparados para explicar aquilo que cremos aos outros que não creem, ou até para aqueles que dizem crer. Amém. Trabalhe na vida do Mário, dê sabedoria, discernimento, para que ele possa, através de tudo isso que o Senhor tem feito na vida dele, apresentar e nos ensinar para sairmos edificados com todos esses ensinamentos, Deus. Amém. Cuida desse culto, agora próximo que teremos, que o Senhor nos aceite e
ouça a nossa adoração e que o Senhor possa também falar através da Tua palavra, da pregação para todos aqui, Pai. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, daqui 15 dias, nesse mesmo